que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos aqui nesta tarde, nessa formação, reunindo todos os pasconeiros do Regional Oeste 1. E hoje, essa palavra de Deus é um convite a reconhecermos os sinais da sua presença no meio de nós e o sinal, aquela presença de fato que é nosso Senhor Jesus Cristo. O templo que liga Deus e toda a humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos convida a nos congregarmos numa família de irmãos e irmãs. Todos nós, membros do seu corpo, que é a igreja, somos convidados a dar testemunho do seu evangelho nesta realidade que nós vivemos, neste mundo, que é marcado por muitas dificuldades, falta de diálogo, falhas na comunicação, mas o grande desafio de cada um de nós, diante dessa realidade, sendo igreja e caminhando juntos, é justamente dar o testemunho que nós devemos vivenciar ao longo de cada dia daquilo que Jesus nos ensina como o nosso mestre e Senhor. Penso eu que é para isso que nós estamos aqui nessa tarde, para aprender um pouco mais a maneira de comunicar este evangelho. Eu queria retomar hoje um pouco daquilo que nós vamos refletir ao longo desta tarde com o nosso assessor, da 59ª mensagem alusiva ao Dia Mundial das Comunicações Sociais. Estamos vivendo o ano jubilar, o Jubileu da Esperança, e somos convidados a recordar que Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança enquanto virtude teologal, não só para ser vivenciada no cotidiano, mas para ser reconhecida como uma presença. Jesus Cristo presente na nossa vida, que nos conduz. Por isso, vamos recordar aqui o tema desta mensagem alusiva à data. Não esqueça o coração. E o lema: partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Extraído lá da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 a 16. O Papa, então saudoso, o Papa Francisco, assim, nos convidou a partir de 3 pontos a vivenciarmos essa esperança e partilhar com mansidão essa mesma esperança. Comunicar a esperança e não o medo. Diante de uma realidade tão desafiadora como a nossa, comunicar a esperança parte daquela realidade que nós sabemos muito bem de uma dificuldade que se tem na comunicação. Hoje em dia as pessoas comunicam muitas notícias ruins, comunicam as desgraças, isso é muito triste. Se dá muito mais publicidade àquilo que é negativo e se esquece daquilo que deve ser o anúncio da esperança cristã. Por isso comunicamos a esperança e não o medo. Isso tudo com mansidão e respeito, e o Papa acentua muito bem isso. No centro da comunicação está a responsabilidade pessoal e coletiva para com o próximo. De que maneira nós comunicamos a boa notícia da salvação? Será que nós somos instrumentos de unidade entre nós, congregados enquanto igreja?
Ou será que muitas vezes também a nossa comunicação não anuncia a esperança, não é instrumento de unidade entre nós? Por isso, no dia de hoje, com certeza nós iremos aprender muito nesta formação. Peçamos ao Senhor Jesus que nos conduza para sermos sinais da sua presença no mundo, comunicadores e peregrinos de esperança, de boas novas, para que este mundo reconheça a presença de Deus em sua vida. Todos nós que somos a igreja, membros do corpo de Cristo, somos convidados a vivenciar e comunicar esta boa nova da salvação. Que Deus nos ajude. Amém, Padre Tiago, amém. Agora quero convidar o Maicon, né, ele que é secretário da PASCOM Diocesana da Diocese de Dourados, que vai fazer uma partilha conosco nessa tarde, para darmos início após essa acolhida do Padre Tiago, nosso assessor eclesiástico. Nessa tarde é contigo, Maicon. Boa tarde. Boa tarde, está me ouvindo? Sim. Bom, me chamo Maicon, estive representando o Regional Oeste 1 no Multicom, um momento que foi o mutirão de comunicação, onde a gente refletiu sobre a ecologia integral, também os passos que a igreja tem caminhado, também nesse sentido, mas também a comunicação como um todo. Foi um encontro muito enriquecedor, porque trabalhou várias e várias coisas, porque muitas vezes a gente trata a PASCOM como algo isolado, né, da nossa realidade. É uma foto, um vídeo, coisa do tipo. E lá eu pude perceber que a PASCOM, para muitas localidades, é algo muito maior. Porque muitas vezes a gente, até uma das coisas que foi falado muito forte foi, muitas vezes a gente quer dar voz, né? Mas não, a gente tem que preparar a nossa escuta. E nisso, uma das coisas que mais marcou, querendo ou não, foi a parte onde o diálogo com pessoas de outras regiões, a gente pode ver o papel da PASCOM como essencial para a evangelização. Lugares onde a missa ocorre a cada 1 mês e meio, 2 meses, e a PASCOM, querendo ou não, através de missas transmitidas, monta telão em uma comunidade, monta em algumas regiões ali algumas formas das pessoas assistirem. Então, isso, querendo ou não, se tornou algo bem marcante, porque muitas vezes a gente reclama aqui na nossa realidade, né? Tem missa todo domingo, tem missa todo dia, e a gente acha que, não, tá tudo certo, eu não vou não, a preguiça ali. Não, para que eu vou lá tirar foto de novo? Para que eu vou transmitir essa missa? Para que eu vou filmar? E muitas vezes as realidades, se não for o papel da PASCOM de transmitir essa missa de uma localidade, na outra localidade não vai conseguir assistir, participar dessa missa. Então isso se torna algo muito forte, porque assim, há lugares que há pessoas para fazer a celebração da palavra e tudo mais, mas tem lugares que não tem pessoas preparadas para isso, em comunidades mais remotas. E assim, na região, há muita questão de barco, coisa do tipo. Isso, querendo ou não, foi me marcando, por quê? Porque às vezes até eu tenho uma igreja, por exemplo, a 2 quadras da minha casa. Às vezes dá uma preguiça de ir. Não, pra quê? Tem reunião, tem formação, coisa do tipo. E às vezes o querer ir não é muito legal. Eu, para chegar lá, foi um dia, por exemplo, né? Em Manaus, porque pega o voo em Campo Grande, vai. Há pessoas lá que foi quase uma semana de barco. Então, assim, se dispuseram a ir para participar de um encontro e é uma semana para ir e uma semana para voltar. Então, isso foi algo que me marcou bastante, porque muitas vezes a gente fica meio que isolado aqui, né? Não, tá tudo certo, não precisa disso, não. E às vezes isso é muito uma realidade marcante para outras regiões. É isso. Nosso assessor estava lá também, qualquer coisa ele pode falar também depois.
Nós queremos agradecer ao Maico aí por essa partilha muito importante sobre a participação do Regional Oeste 1, representando o regional e também, claro, a Diocese de Dourados, né? Em nome da Bruna, em nome do nosso assessor Padre Tiago, também ao Gabriel aí, que está junto conosco. Dentro de instantes, a gente vai começar já chamando já o Alex, que vai dar início à nossa formação especial nessa tarde. Tenho certeza que todo mundo está ansioso aí para recebê-lo e com certeza bater esse papo super bacana, trazer informação sobre o que é a pastoral de comunicação, que ela traz de espiritualidade para a gente também. O Alex Ferreira, ele é secretário-geral da Pascom Brasil. Eu queria convidá-lo, Alex, seja muito bem-vindo ao Regional Oeste 1. É um prazer enorme recebê-lo e a gente deixa aberto espaço para você dar início à formação nesta tarde. Então, boa tarde a todas e a todos. Me escutam direito? Que bom. É uma alegria muito grande voltar ao Oeste 2, né? Para participarmos deste encontro de pasconeiro, né? Encontro de família da Pastoral da Comunicação. E falar sobre um tema tão importante que foi a mensagem do Papa Francisco para o nosso 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma carta memorável, evidentemente, pelo contexto que nós estávamos vivenciando naquela ocasião, né? O Papa Francisco lançou a carta em janeiro, como todas as outras cartas são lançadas da comunicação, e em abril ele parte, deixando aí o eco da fala, da expressão, do jeito de ser Francisco e de ser comunicação com Francisco. Quando eu estava preparando aqui este nosso encontro, eu encontrei uma outra formação que eu tinha feito para uma diocese aqui no meu regional, que nós falávamos sobre todas as cartas, todas as mensagens do Papa Francisco sobre a comunicação, para a comunicação. E eu pensava, nossa, quanto foi importante Francisco para a comunicação católica. E mais do que para a comunicação católica, para a comunicação humana. Né? O quanto nós, seres humanos, nos sentimos fortificados com as palavras do Papa Francisco. E nesta mensagem especial, nós vamos novamente, né, nos debruçarmos sobre ela para entendermos esta palavra de Francisco, mas entendermos não no sentido formativo, né? Aqui não é uma formação, mas é um momento também de espiritualidade. Entender esta mensagem para a nossa espiritualidade cotidiana, para aquilo que nós fazemos na nossa vida pastoral. Além da carta, a Bruna me encaminhou algumas perguntinhas para ajudar na minha reflexão, e quando eu estava me preparando para este momento, eu separei alguns livros que nós vamos trabalhar também aqui nesta tarde. Comunicar para Humanizar, de editoras Paulus. Comunicar para Humanizar, organizado pelo nosso ex-coordenador Marco Tullius. A comunicação a partir do Papa Francisco. A vocação do comunicador católico, da irmã Nilza Pereira. Esse aqui nós trabalhamos lá em Dourados. Quem está aqui, que é da Diocese de Dourados, vai lembrar. Navegar no Cyberespaço, que é da Lúcia Santella, também da Paulus. E Pastoral Digital, uma mudança paradigmática. Os livrinhos que nós vamos trabalhar hoje neste nosso encontro de formação, esse nosso encontro da Pascom. E eu peço a Bruna ou a Gabriel para passar meus slides, por gentileza. É o primeiro slide,
o Gabriel, da mensagem do Papa Francisco. Qualquer dúvida que vocês não tenham, ou querendo partilhar alguma coisa, vocês podem levantar a mão, que a gente deixa a palavra aberta, viu? Nós estamos aqui conversando. Gabriel. Então, como eu havia falado, né, nós vamos trabalhar aqui, partilhar aí, com mansidão e esperança que está nos vossos corações. O Padre Tiago começou a sua reflexão, né, falando um pouco desta mensagem, o que o Santo Padre queria escrever essa mensagem para conosco. E aí nós vamos começar. Pode ir passando, Gabriel. Francisco, ele publicou ao longo do magistério 12 mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E nessas 12 mensagens, né, 12 anos de caminhada falando sobre comunicação, ela está contida o caminho espiritual comunicacional que Francisco propôs a cada um de nós, os comunicadores católicos. E nesta última mensagem, ele vem trabalhar, eu creio que o fechamento de um grande ciclo, né? De escuta, de fala, de gestos, de encontro para os comunicadores. E a gente, ao longo do texto, nós vamos identificando esses pontos, essas ligações que o Papa vai apresentando. Ele vai literalmente costurando, como aqui nós dizemos no Nordeste, né? Costurando essa grande coxa de retalho e dando forma a todo esse caminho, a todo este itinerário pastoral proposto por ele. Pode passar. A mensagem do Papa Francisco primeiro momento, ela é um chamado à responsabilidade do comunicador num mundo marcado pela desinformação e polarização. E aí, este é o primeiro norte que nós temos desta carta. Ela é um chamado para cada um de nós a assumirmos a nossa responsabilidade enquanto comunicadores no mundo marcado por tanta desinformação, por tanta polarização. O Papa nos convida a comunicar com esperança. Saiu aqui do meu. A comunicar com esperança. E o que é essa comunicação com esperança? É comunicar com a própria vida. Comunicar com a vida em si. Pode passar. Atento às transformações sociais e digitais de nossa época, que apesar dos avanços e das oportunidades que proporcionam, também têm intensificado a polarização e disseminado discursos provocativos distantes da alegria que o anúncio do Evangelho nos oferece, o Papa Francisco, na sua mensagem de 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele propõe uma reflexão essencial sobre a maneira como nós estamos comunicando. Eu pergunto, eu estou aqui na minha frente, estou olhando para a minha tela, aí tem na minha vista aqui Tiago, Bruna, Luiz, Ângela, Aline. Aí de primeira pergunta do dia, né? Primeira pergunta é como é que nós estamos comunicando? Como é que a Aline, o Luiz está comunicando? Que forma é essa comunicação? Diante de um cenário onde a velocidade da informação muitas vezes supera
a polaridade, a profundidade do diálogo. Parece que tudo muito é supérfluo, né? Nós não conseguimos entrar na profundidade das coisas, porque as coisas acontecem muito rápido, né? A gente não consegue dar aquele mergulho em um determinado pensamento, de uma determinada reflexão, porque já somos colocado no novo universo, numa nova informação. Muitas vezes ele é superado, este diálogo, né? O pontífice, ele nos exorta e resgata uma comunicação alicerçada na esperança, na mansidão e no respeito, promovendo encontros autênticos construtivos. Podemos passar adiante? E aí, Francisco, ele tem uma dinâmica muito boa. Ele apresenta pontos a ser trabalhado, né? E aí ele começa a refletir sobre esta temática, desarmar a comunicação. O que seria desarmar essa comunicação? Nós temos 87 pessoas aqui. Alguém poderia me dizer o que seria desarmar a comunicação? Regina, é você mesmo, sorridente aí. O que você acha que desarmar a comunicação? O Gabriel está me informando aqui que eu falei Oeste 2, né? É Oeste 1. Ainda bem que eu não cometi a gafe de outra gafe ali, bem mais forte, né? Mas... Alex, você falando sobre desarmar a comunicação, né? A hora que você falou Regional Oeste 2, eu vou deixar de falar, porque está começando aí, mas é interessante a gente analisar isso que o Papa Francisco traz, essa questão de desarmar a comunicação. Na verdade, os preconceitos, a agressividade, o contexto que a gente convive hoje, como igreja, né, como evangelizar também, eu acredito que é esse contexto que o Papa Francisco traz para a gente, que a gente precisa desarticular essa questão do preconceito, a questão de agressividade ao comunicar, ao falar de Jesus, né? Alex, eu acho que também, como um verdadeiro fenômeno da comunicação e da evangelização, o Papa Francisco, na cultura contemporânea, com todas as suas exigências, ele, como um bom jesuíta que era, ele tinha uma maneira muito catequética de apresentar aquilo que era uma proposta para a igreja no tempo atual, na sua abertura para o diálogo. É interessante que ele usa alguns elementos que são muito simples. O Papa Francisco é como alguém que se senta à sua frente, sentava à sua frente e você dialogava com ele como alguém dentro da sua casa. Era muito interessante essa proximidade que ele criava na maneira de comunicar e evangelizar. E ele recordava, e agora o Papa Leão XIV recordou e reiterou isso muito bem sobre a comunicação, que é preciso construir pontes e não muros. São elementos muito simples, mas que fazem toda a diferença para entendermos qual é o papel do comunicador católico e cristão no mundo hoje. Esse mundo polarizado, com tantas divisões, tantas guerras, com uma comunicação que gera violência,
e tanto preconceito e rupturas, o comunicador cristão ele se torna um instrumento que constrói pontes e não muros. Na dimensão da escuta e da comunicação, e principalmente da escuta. Talvez um dos verbos que o Papa Francisco mais utilizou foi justamente a dimensão da escuta. É preciso escutar a Deus, escutar aqueles que estão fora da igreja, escutar aqueles que estão dentro da igreja, escutar os apelos do mundo e da nossa casa comum. Penso eu que essa é uma comunicação desarmada que o Papa Francisco nos desafiou durante todo o seu pontificado, e agora o Papa Leão XIV reitera essa dimensão da comunicação na escuta e no diálogo com as diferentes realidades. É importante para compartilhar também, aproveitando que o Padre Tiago disse, falou sobre ponte, né? O quesito desarmar a comunicação também. Quando se fala nessa ponte, é para fazer a promoção da esperança e também da paz, né? E é isso tudo mesmo, desarmar a comunicação é nós sairmos do nosso comodismo, não é? Sairmos daquilo que nós, do nosso conforto, da nossa segurança e intensificarmos essa nova realidade de comunicar. Pode passar adiante. Alex, eu não consegui ativar o microfone, por isso eu não falei assim que você falou ali. Mas, a meu ver, o desarmar também a comunicação é a gente poder transmitir para as pessoas aquilo que realmente é a nossa Igreja Católica, né? Passar aquilo que a gente está vivendo sem muito ensaio, sem muita qual palavra eu usaria para isso? Sem estar armado, sem ter que estar provando o tempo todo aquilo que nós somos de verdade, né? Então, é passar com leveza a nossa fé, as nossas missas. Eu acredito que seja isso também. Mesmo. Hoje em dia, com demasiada frequência, a comunicação não gera esperança. Não é aquilo que nós colocávamos, mas sim ela gera medo e desespero, preconceito, rancores, fanatismo e até ódio. Muitas vezes simplifica, usa a palavra como uma espada. É uma espada que fere, que mata, que recorre mesmo com as informações falsas ou habitualmente distorcidas para enviar mensagens destinadas a exaltar os ânimos, a provocar e a ferir. Já várias vezes, a necessidade de desarmar a comunicação, de purificar, o Papa fala da questão da purificação da agressividade. Nunca dá bom resultado reduzir a realidade a slogans. E ele cita aí os talk shows televisivos, que até as guerras verbais nas redes sociais. Todos constatamos o risco de prevalecer o paradigma da competição, né, da contraposição, da vontade de dominar e possuir, da manipulação da opinião pública. O perigo de uma comunicação não autêntica. E o Papa nos fala muito sobre a comunicação autêntica. Devemos ser comunicadores autênticos naquilo que falamos e agimos. Pode seguir adiante. Há muitos outros fenômenos preocupantes. E aí ele vai citando quais são esses tipos de fenômenos que tem na nossa realidade. Acontece, portanto, que assistimos muitas vezes impotentes a uma espécie de atomização dos interesses, o que acaba por minar os fundamentos do nosso ser comunidade, a capacidade de trabalhar em conjunto por um bem comum, nós podemos dizer. Pode seguir adiante.
E quando o outro se torna um inimigo, quando o seu rosto e a sua dignidade são obscurecidos de modo a encanecê-lo e ridicularizá-lo, pede-se igualmente a o outro, o ser humano igual a nós vamos perdendo a capacidade de gerar esta esperança. Como nos ensinou Dom Tolino, todos os conflitos encontram a sua raiz no desvaneio dos rostos. Não podemos render-nos a esta lógica. Pode seguir adiante. Na verdade, ter esperança, né? George Bernard dizia que só tem esperança aquele que ousaram desesperançar das ilusões e mentiras na quais encontravam segurança e que facilmente confundiam com a esperança. A esperança é um risco que é preciso correr. É o risco dos riscos. Não é fácil termos esperança, né? Mas o Papa nos alerta. A esperança é um risco que é preciso correr. É uma virtude escondida, pertinaz e paciente. No entanto, a esperança não é uma escolha, mas é uma condição. Papa Francisco dizia que quem tem esperança, Papa Francisco não, Bento XVI, quem tem esperança vive diversamente. Foi-lhe dada uma vida nova. Pode seguir adiante. Dar com mansidão a razão da esperança. O Papa, como eu falei, né, ele vai colocando os tópicos muito essenciais para a construção desta carta. Primeiro, trabalhar esta questão de desarmar a comunicação. Agora ele nos vem com essa questão dar com mansidão a razão da nossa esperança. Pode seguir adiante. Na primeira carta de São Pedro, encontra-se uma síntese admirável na qual se relaciona a esperança com o testemunho e a comunicação cristã. No íntimo do vosso coração, confessai Cristo como Senhor, sempre dispostos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vos peça, com mansidão e respeito. Faz e cita esta carta de São Pedro como algo que nos permita realmente vivenciarmos esta esperança. No íntimo do vosso coração, confessai Cristo como Senhor. A esperança tem um rosto. E qual é esse rosto? O rosto de Jesus ressuscitado. A sua promessa de estar sempre conosco através do dom do Espírito Santo permite-nos esperar contra toda a esperança e ver migalhas do bem. E aí eu gostaria que vocês, nas anotações, colocassem isso aí, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Migalhas de esperança e a nossa esperança tem um rosto. Este rosto é Jesus ressuscitado. Pode seguir adiante. A segunda mensagem, ela pede-nos a disposição de dar a razão da nossa esperança. O apóstolo nos convida a dar conta da esperança a todos aqueles que nos peçam. Os cristãos não são, antes de mais nada, aqueles que falam de Deus, mas somos aqueles que fazem ressoar a beleza do seu amor, uma maneira nova de viver cada pequena coisa. O amor vivido que suscita pergunta e exige uma resposta. Por que és
que viveis assim? Por que é que sois assim? Pode seguir. Por fim, na expressão de São Pedro, encontramos uma terceira pergunta e uma terceira mensagem. A resposta está pedindo, deve ser dada com mansidão e respeito. Todas as respostas devem ser dadas com mansidão e respeito. A comunicação dos cristãos, se diria que é uma comunicação geral, ela deve ser feita com mansidão, com proximidade. E aí, eis o estilo dos companheiros de viagem, na penumbra do maior comunicador de todos os tempos, Jesus de Nazaré, que ao longo do caminho dialogava com os 2 discípulos de Emaús, fazendo-lhes arder os corações através do modo como interpretava os acontecimentos à luz da Eucaristia, à luz das Escrituras, à luz do partir o pão. Próximo. Pode passar isso aí também. E aí Francisco, ele coloca que o sonho dele, o sonho, e ele dizia, sonho com uma comunicação que não venda ilusões ou medo, mas seja uma comunicação capaz de dar razões para ter esperança. Luther King dizia que se eu puder ajudar alguém enquanto caminho, se eu puder alegrar alguém com uma palavra ou uma canção, então a minha vida não terá sido vivida em vão. Imaginou cada um de nós, se nós fôssemos fazer um exame aqui de consciência sobre as nossas realidades pastoral da comunicação, as nossas realidades enquanto seres humanos, será que a gente consegue nos identificarmos com esse sonho do Francisco, ou com essa citação do Luther King, que nós devemos caminhar com a esperança e devemos fazer de tudo para que o outro encontre esperança nos nossos gestos, nas nossas ações, nas nossas realidades, na nossa pastoral. Aquilo que nós estamos publicando, aquilo que nós estamos produzindo, gera esperança aos nossos irmãos de caminhada? Ou é só mais uma venda de ilusões, como o Papa escreveu mais em cima? É uma reflexão que a gente pode fazer no cotidiano, sabe, da nossa pastoral, nas nossas orações, na nossa caminhada enquanto pastoral da comunicação. Aquilo que eu produzo enquanto pastoral da comunicação gera esperança aos nossos irmãos e irmãs? Vamos seguindo. Para isso, precisamos de nos curar da doença do protagonismo. Eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o maioral, como diz aqui na minha região. E da autorreferencialidade. Eu sou tudo na minha pastoral. Eu sou o coordenador, eu sou o secretário, eu sou o vice. Francisco nos aponta, olha, isto é uma doença. Nós devemos nos curar desta doença. Não sou eu, somos nós. Evitar o risco de falarmos de nós mesmos. O bom comunicador faz com que quem o ouve, lê ou vê, se torne participante, esteja próximo, possa encontrar o melhor de si e está com essas atitudes nas histórias contadas. Comunicar deste modo ajuda a tornar-nos peregrinos de esperança, como diz o lema do Jubileu da Esperança, né? O nosso jubileu aqui. A doença da comunicação, a doença da autorreferencialidade,
do protagonismo deve ser curada. E deve começar por cada um de nós que estamos à frente desta pastoral. Estamos nas coordenações, estamos na participação, porque é uma doença que prejudica a comunicação e prejudica a sermos portadores, a sermos peregrinos de esperança. E quem é nossa esperança? É Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem não caminha quando nós assumimos atitudes como essas. Esperar juntos. É o terceiro ponto. Pode seguir. A esperança é sempre um projeto comunitário. Pensemos, por um momento, da mensagem beneficiando aqui o ano jubilar. Estamos realmente, todos nós, convidados a recomeçar, a deixar que Deus nos reerga, nos abrace e inunde a cada um de nós de misericórdia. Entrelaçados com tudo isso, é um conjunto que nos promos a caminho, peregrinamos com tantos irmãos e irmãs, e juntos atravessarmos aí a porta seguindo. O jubileu tem muitas explicações sociais. Pensemos, por exemplo, na mensagem de misericórdia e esperança para quem vive nas prisões, ou no apelo à proximidade e à ternura para com quem sofre e estão à margem da nossa sociedade. O jubileu recorda-nos que todos os que se tornam construtores de paz serão chamados filhos de Deus. Próximo. E deste modo abre-nos a esperança, aponta-nos a necessidade de uma comunicação autêntica, amável, comunicação atenta, amável, refletida, capaz de indicar caminhos de diálogos. Encorajar-vos, portanto, a descobrir e a contar tantas histórias de bem escondidas por detrás das notícias, a imitar aqueles exploradores de ouro que incansavelmente peneiram a areia em busca de uma pequeniníssima pepita. Nós pensarmos que nós, enquanto comunicadores católicos, devemos ser como estes exploradores do ouro, no sentido evidentemente bom da palavra, que incansavelmente fica ali a peneirar, tirando as impurezas até encontrar aquele pedacinho de pedra preciosa. Então, separarmos esta pepita de ouro de tantos grãos que existe nas nossas realidades. Adiante. É importante encontrar essas sementes de esperança e dar-nos a conhecer. Ajudar o mundo a ser um pouco menos surdo ao grito dos últimos, um pouco menos indiferente, um pouco menos fechado. Que saibais sempre encontrar as centelhas de bem que nos permitem ter esperança. Este tipo de comunicação pode ajudar a tecer a comunhão e faz-nos sentir menos sóis, a redescobrir a importância de caminharmos juntos. Lembrando lá, nos últimos slides, a comunicação é construída em conjunto. Desarmar a comunicação, uma comunicação que é agressiva, uma comunicação que gera medo, que gera ódio. É preciso romper com os paradigmas da competição e da manipulação. Adiante. Aquelas três mensagens centrais da carta de Pedro. Primeiro,
confessar Cristo no coração. Segundo, dar razão da esperança com a própria vida. E terceiro, comunicar com mansidão e respeito. Confessar Cristo, volta só um pouco. Volta o slide. Confessar Cristo no coração, dar razão da esperança com a própria vida e comunicar com mansidão e respeito. Os 3 pontos fundamentais aqui dessa mensagem da Carta de São Pedro, que o Papa pede a refletirmos. O próximo. E aí ele reforça que a esperança ela tem um rosto, né? E que rosto é essa esperança? Que rosto tem essa esperança? O rosto é o rosto de Cristo ressuscitado. Que rosto é a esperança? É a de Cristo ressuscitado. Que mesmo nas sombras há migalhas. E se nós abrirmos aqui os nossos microfones e perguntar, olha, quais são as migalhas de bem que vocês encontram na paróquia de vocês? E você, ai, Alex, apesar da minha pastoral não se reunir tanto, de não termos momentos de oração, de não termos momentos de formação, nossa, a pastoral, ela consegue produzir, ela consegue transmitir as celebrações eucarísticas, consegue fazer a produção do nosso jornal, consegue fazer as fotografias. Isso são migalhas de bens que vão aparecendo nas nossas realidades, apesar de tantas sombras que nos rodeiam. Pode passar adiante. Uma nova comunicação que fale ao coração, que gere empatia, amizade e proximidade, que aponte para a dignidade de cada ser humano. Francisco sempre nos dizia isso em suas cartas. Uma comunicação autêntica que vá ao coração, que fale ao coração, que gere ao coração, que gere empatia, que gere amizade, que gere proximidade. Uma comunicação que aponte a dignidade de cada ser humano. Não o contrário, mas uma comunicação que apresente o ser humano como ele mesmo é, imagem e semelhança de Deus. Próximo. Não esqueçais o coração. Eu acho que essa é a oração, né? Passa essa... Coloca no próximo slide. Eu vou pedir para tu colocar o outro slide que eu te mandei. E deixar esse aí para daqui a pouco. O Papa Francisco, ele nos pede nessa mensagem, né, sua última mensagem, a não esquecermos muitas coisas, a pensarmos a nossa vida como uma continuidade. O Padre Tiago aqui falou de pontes, né, uma comunicação que construa pontes e que não construa muros, né? Papa Francisco lembrava, não nas mensagens de comunicação, mas em outras mensagens, que o mesmo material que se constrói muros, também se constrói pontes. E cabe a cada um de nós escolhermos que tipo de construção nós vamos fazer. Isto vale para a nossa pastoral. Que tipo de construção eu estou fazendo dentro da minha pastoral? Eu estou construindo muros, eu estou construindo pontes. Não esqueça o coração.
E aí vamos começar a pensarmos e a refletirmos um pouco. Pode passar. Oi. A Bruna me mandou umas perguntinhas para nortear as nossas reflexões, né? Como é que seriam essas perguntas e o que nós podemos refletir em torno delas? Deixa os slides voltar e dar certo. Ô, Alex, Pode falar. na minha diocese de Nossa Senhora Aparecida, de Eldorado, a pastoral, a PASCOM, ela grava vídeos, né, incentivando, né, a participar de movimentos, né, do salão paroquial, de uma igreja que tem, às vezes, e é bem legal. Eu acho que são migalhas, né, do bem, que vão se espalhando. Aí ela reúne, né, os jovens, aí a gente faz meio que uma propaganda para incentivar os outros jovens também a participar disso. Eu queria fazer essa reflexão, tá bom? Muito obrigado, Eduardo. Mas é isso, essas são as migalhas do bem, né? E às vezes a gente fica perdido, minha paróquia, o que minha paróquia faz? O que eu estou fazendo? Mas se nós pensarmos que o mínimo que nós passamos é alguma coisa. O Papa Francisco ele nos diz o seguinte, que tem mais barulho as árvores que caem do que uma floresta que está nascendo, né? Então, imagina, nós damos tanta atenção a tantas coisas ruins, a tantas coisas negativas, e esquecemos essas coisas que são simples, como o Eduardo nos falou aí. Um vídeo com os jovens, um vídeo convidando os jovens a participar das pastorais, do movimento, um vídeo com o padre apresentando a paróquia, um vídeo com o pessoal do coração do apostolado da oração, fazendo os seus momentos de visita, os seus momentos de oração. São essas coisas, com essas migalhas de bem, migalhas de esperança, que animam os nossos corações. Fala, padre. Com licença, Alex, agradeço muito a contribuição e também do Eduardo. Você vê um sinal de esperança tão jovem e tão disposto a comunicar o evangelho. É uma alegria nós sabemos que tem tantos jovens, adolescentes e até crianças que ajudam, né, na comunicação de nossas paróquias. Mas eu queria aqui retomar, diante da sua reflexão, Alex, um ponto muito pertinente que está aqui na primeira exortação apostólica do Papa Francisco, a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, e essa exortação apostólica norteou todo o seu pontificado, e é importante e salutar recordarmos aqui o número 87. Veja como o Papa Francisco, isso foi ecoando ao longo de suas mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, apresenta e concebe essa realidade dessas migalhas que mostram, na verdade, a grandeza da comunicação e da evangelização. Sim, as relações novas geradas por Jesus Cristo. Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. Assim, as maiores possibilidades de comunicação traduzir-se-ão em novas oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. Como seria bom, salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho.
Sair de si mesmo é provar, para se unir aos outros faz bem. Olha que bonito que ele fala. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. É terapêutico. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência. E a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. Aqui nós entendemos aquela afirmação do Papa Francisco, e agora reiterada pelo Papa Leão, de construir pontes e não muros. O material é o mesmo. Agora, a opção de cada um dentro desse agir missionário e comunicativo é que faz a diferença. Sair de si para nos unir aos outros, ou nos fechar e experimentar o veneno do egoísmo, que traz consequências que são desastrosas e sabemos muito bem. Isso mesmo, Padre. Quando nós pensarmos que comunicadores nós somos e que comunicadores nós queremos ser, né, a gente consegue fazer tantas reflexões interessantes em torno disso. A Bruna me sugeriu a seguinte pergunta: como comunicar com mansidão e respeito nas redes sociais e na comunidade? Como comunicar, certo? Como comunicar com mansidão e respeito nas redes sociais e na comunidade. Aí o Luiz vai passar meus slides agora, e é onde eu coloco a primeira observação do livrinho, né? Comunicar para humanizar. A resposta a essa pergunta é comunicar para humanizar. O que é essa comunicação para humanizar? É a comunicação proposta pelo Papa Francisco, né? Nas suas 12 mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde o Santo Padre ele vem refletindo sobre cada uma Em 2014, o Papa Francisco falou a cultura do encontro ou a cultura como cultura. Segundo, comunicar na família é amar. Terceiro, comunicar a essência de Deus. Quarto, comunicar um desafio sempre atual. Comunicação para a paz no enfrentamento das fake news foi o quinto. O sexto, a relação humana e comunitária para além do virtual. O sétimo, contando história, tecendo a vida. O oitavo, efêmero e confirmação. O nono, quem escuta, o outro constrói comunhão. E o último, comunicar cordialmente, escutar e falar a partir do critério do amor. Então, o Papa Francisco, ele nos apresenta um grande itinerário que nos ajuda a refletir sobre esta pergunta: como nós devemos comunicar com mansidão e respeito nas redes sociais e na comunidade? Devemos comunicar para humanizar, ou seja, trazer o humano para a nossa realidade social, a nossa realidade paroquial, a nossa realidade de vida. Luiz? A segunda pergunta que me foi apertada foi: de que forma minha atuação na pastoral da comunicação pode transmitir esperança? E aí, se nós abrirmos novamente os microfones e perguntarmos de que forma a minha atuação, eu, Alex, eu, Eduardo, Maicon, Gislaine, Regina, Isis, Cauã, Diego, Ângela, Sávia, Tom, Ricardo, olha como a nossa Vicente, a nossa reuniãozinha de amigos está completa, né? De que forma a minha atuação na minha pastoral pode transmitir esperança? Primeiro, eu tenho que entender uma coisa, e aí eu trouxe o segundo livro,
que é a vocação do comunicador católico. A minha atuação na pastoral da comunicação, para transmitir esperança, ela deve perpassar, primeiro, pela minha vocação de comunicador. Né? A minha vocação. E quando eu falo a minha vocação, não é a vocação de ser padre, de ser religioso, de ser leigo, mas a minha vocação assumida perante a Deus, de ser construtor de esperança. E a irmã, ela vem nos refletir sobre como nós devemos ser comunicadores escolhidos por Jesus, né? Nós somos comunicadores escolhidos por Jesus. Não foi o padre que me chamou, não foi a irmã que me chamou, mas foi o próprio Senhor que nos chama todo dia a sermos comunicadores da esperança. Pode passar o slide, o Michael. Pode ir, mas... Pronto. O comunicador é visto como alguém chamado por Deus a comunicar. Ele não apenas a transmitir informação, não é isso? Porque quem transmite informação, todo mundo transmite informação. Seja profissional ou leigo, transmite informação. Mas nós somos convidados por Deus a transmitirmos a verdadeira mensagem. A mensagem do amor, da esperança, da solidariedade, a boa nova de Jesus Cristo. De sermos um instrumento de encontro, testemunho, informação e transformação. Esta obra da irmã enfatiza que nós temos um produto para vender, mas temos uma vida para comunicar. A espiritualidade está no centro da comunicação. O comunicador, ele não age apenas como técnico, mas a partir de um encontro com Deus, sustentado pela oração, pelos sacramentos e pelo vínculo da fé. Olha, se nós pensarmos a minha fotografia, né? Os fotógrafos da Pastoral da Comunicação tiram uma foto. Esta foto é técnica? Estou tirando simplesmente por tirar? Ou esta foto é o meu encontro, é a resposta da minha vocação de comunicar a Deus? O meu texto que eu produzo é a resposta da minha vocação a Deus? A minha arte que eu produzo é a resposta da minha vocação a Deus? Esta vocação, ela parte da espiritualidade que nós temos, do nosso encontro pessoal com Deus. E nós nos encontramos através da oração, dos sacramentos, do vínculo da fé, da expressão viva que nós temos em cada um de nós. Adiante. Diálogo, escuta, reações impulsivas, publicações. O que nós estamos publicando? O que as minhas redes sociais da minha paróquia, da minha comunidade, da minha diocese está publicando? Essas redes sociais estão dialogando com a nossa audiência? Ela está escutando as nossas audiências? Ou, pelo contrário, ela está simplesmente dando informações, transmitindo informações? E aí, a Santella, a Lúcia Santella, no livro Navegar no Cyberespaço, ela nos ajuda a refletir como é a nossa postura dentro das realidades virtuais. E ela diz que o primeiro capítulo do livro, ela vem trabalhar os tipos de leitores. O meu leitor, eu sou contemplativo, eu sou movente, eu sou imersivo. Que comunicador eu sou? Que comunicador eu aparento ser dentro das minhas redes sociais? E a Santella vem
nos ajudar a refletir sobre isso. Como é a minha navegação dentro desse cyberespaço? Que mensagem eu estou verdadeiramente transmitindo para tantos irmãos e irmãs que chegam nas nossas redes sociais? O Eduardo disse que ele produziu um vídeo com os jovens da paróquia dele, né? Então, ele fez aquela produção naquele momento. Ele sabe o que produziu, né? Mas ele não sabe quantas, e pode até saber quantas pessoas chegaram a esse vídeo, né? Para quantas pessoas chegaram a esse vídeo, quantos corações foram tocados com a primeira mensagem que o Eduardo pensou, com a equipe dele pensou, para que aquele vídeo pudesse ser, de fato, ser um produto que pudesse alcançar corações. Então, a gente tem que pensar a nossa comunicação como uma comunicação dialogal, uma comunicação que dialogue com todos, uma comunicação que escute e uma comunicação que esteja, de fato, autêntica com a nossa realidade. Pode passar adiante, quem quiser fazer observação também pode fazer, viu? A hora das perguntas. Pode falar, Eduardo. Ô, Alex, eu tenho uma observação para fazer. Aqui em Eldorado tem um cara chamado Soares. Ele pegou câncer e ele se curou do câncer. Aí ele prometeu que ia todo dia espalhar o evangelho pelo celular. Aí criou um grupo e até hoje ele está espalhando o evangelho. Isso eu queria partilhar para mostrar o quanto que isso daí faz bem, né, para a pessoa. Olha como que Jesus é bondoso. Ele curou a pessoa e para a pessoa mostrar o amor, né, dele para Jesus, ele começou a partilhar o evangelho para mostrar o quão é bom incentivar as pessoas a saber da palavra de Deus. Até no TikTok dá para espalhar a palavra de Deus, sabendo, incentivando outros jovens também a praticar o hábito de ler também o Evangelho, procurar saber o Evangelho. Isso que eu queria mostrar. Uhum. Obrigado. Quem mais? Isis. Mais alguém? Quem eu sou no mundo virtual? Diga, Luiz. Só deixar um recadinho importante, Alex, ao pessoal aí, o Eduardo participando, eu acredito que um jovem, um adolescente, que com certeza está dando essa representatividade. O pessoal que estiver também acompanhando e quiser partilhar, pessoal, é aberto o momento quando o Alex dá essa abertura para fazer esse uso da palavra, partilhar com o Alex, mas também com todos que estão aqui participando desse encontro de formação, né? Isso mesmo. Vanessa. Oi, boa tarde. Então, queria compartilhar uma experiência minha, que dia 28 de outubro foi dia de São Judas Tadeu. E a gente gravou o vídeo com o padre, como que a gente tem o TikTok, eu criei um TikTok, né, da comunidade São Judas Tadeu, e postei esse vídeo. Assim, sempre posto alguma coisa assim, não viraliza muito, assim, sempre tem 600, 700, 200 e pouco visualizações. Mas nessa que eu postei do padre, ela chegou, tô abrindo aqui o TikTok, ela chegou a, deixa eu, ui, chegou a mais de, tá abrindo aqui, agora atualmente está com 5.348 visualizações. Assim, não mencionei nada, só coloquei lá, né? Esse o número de gente que está seguindo tem mais do que no Instagram. Muito
bem, obrigado, Vanessa. Você é de qual paróquia? Sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fundação do Tostadeu, aqui de Dourados. Adorados. Certo. Eu achei muito interessante, porque assim, tem no TikTok, tem muitos jovens, né? E eu fui ver assim, é só jovem, jovem, jovem. E os comentários, amém, amém, amém. Comentaram mais de 300. Mais de 300 comentários. É legal, assim, que o jovem está procurando mesmo a Deus, está procurando voltar de novo para a igreja. Uhum. Quem eu sou no mundo virtual? Quem mais? Boa tarde, tudo bem? Tudo? Sou Rafael aqui da Paróquia Santo Antônio de Jardim. Acho muito interessante essa questão, quem sou eu no mundo virtual, né? Hoje se vive duas vidas, né? Muitos jovens no virtual é uma vida mostrando uma coisa e na vida real é outra, né? Uhum. E hoje mesmo aqui na nossa paróquia, né? Nós somos da paróquia de Santo Antônio do Padre Tiago. E eu entrei de sopetão, assim, porque nem era para eu entrar. E por causa da minha esposa, nós entramos e foi algo muito bacana, porque nós estávamos já trabalhando com jovens e a gente decidiu implantar o jovem no meio disso. E ajudou bastante a questão deles participarem da igreja, né? Eles, hoje, ultimamente, as missas têm bastante jovens, até atuando já, a gente conseguiu bastante coroinhas, e através das redes sociais. E a gente sempre tem esse diálogo da questão da vida, da rede social e da vida real. Eu converso muito, em particular, com os jovens, bastante, e falo para eles, a nossa vida tem que ser uma só, não duas, né? E eu acho muito interessante a rede social, que é isso. E mostrar para eles, para todas as pessoas, na verdade, que a vida ela é só uma, não viver dois momentos ali, uma na rede social e outra na vida normal, né? É Ricardo? E que o irmão falou, nos leva à segunda pergunta, que é o próximo slide. O que as nossas postagens têm dito sobre o coração da humanidade e ao nosso coração? O que nossas mensagens têm dito ao coração? Será que realmente o que eu estou postando nas redes sociais, e eu falo a minha rede social particular, né? E a rede social da minha paróquia, porque às vezes a gente vai postar uma coisa achando que é uma coisa interessante, né? E acaba não sendo. A gente tem que estudar bastante aquilo também que nós estamos postando nas redes sociais das nossas paróquias, né? E tem tantas modinhas, né? Esses dias, acho que foi há quase 2 meses, não, há um mês atrás, mais ou menos, surgiu uma reflexão na Pastoral da Comunicação com alguns vídeos produzidos por padres e juventude que, de certo modo, ridicularizava a postura sacerdotal. Não sei se o padre Tiago chegou a ver. E teve muita reflexão em torno dos nossos grupos, até que ponto as nossas postagens, nós queremos ganhar likes ou queremos verdadeiramente comunicar. E muitas vezes a gente não consegue entender e não faz essas reflexões, né? O que nossas postagens têm dito sobre o coração da humanidade e ao nosso coração. O que as nossas postagens falam ao nosso coração.
Será que de fato eu estou comunicando aquilo que eu sou? Será que eu estou sendo duas pessoas, né? A pessoa da vida real e a pessoa que está ali frente ao computador, ao celular, no universo das redes sociais. Bento XVI, eu acho que foi uma carta de 2011, 11 ou 2012, na mensagem, numa das mensagens, ele refletia muito sobre esse universo das redes sociais. Ele dizia, olha, tenhamos cuidado com aquilo que nós postamos, aquilo que nós achamos que devemos postar, né? Achar que o universo das redes sociais é uma coisa e a vida real é outra. E Francisco nos alertava muito sobre isso. É o mesmo universo, né? E aí dá margem ao nosso próximo slide. Alex, Pode falar. eu sou da Pascom aqui de Iguatemi, Paróquia Imaculada Conceição. E isso é algo muito importante sobre a nossa postura como cristã, não só na igreja, mas fora dela. As nossas redes sociais, elas dizem muito sobre nós, né? Hoje, até para nós arrumarmos um trabalho, tem patrões que olham as nossas redes sociais, né? Eu trabalho com Instagram também, e também estou na Pascom. E eu, quando vou trabalhar no meu Instagram, isso é uma dica que eu falo para qualquer pessoa. Tudo aquilo que você for fazer, eu vou falar aqui, eu imagino como se o Senhor, é claro que Ele está vendo tudo que eu faço, mas se o Senhor estivesse com o telefone na mão, Ele se agradaria daquilo que Ele está vendo no meu Instagram? O tipo de música que eu estou postando no meu Instagram? Ou eu só posto música da igreja quando eu estou na igreja, né? Então, a nossa postura, ela tem que ser a mesma, não podemos viver essa dubialidade aí, né? Então, foi muito interessante esse ponto aqui, para que todos vejam isso, sabe? A postura cristã dentro da igreja, no nosso Instagram, na rua, as nossas roupas, as nossas vestimentas. Quando nós saímos da missa, hoje, por exemplo, nós temos a Crisma aqui, Dom Héctor e bem, e a gente sai da missa com a nossa camiseta da Pascom, a gente vai direto para casa, onde a gente tem passado com a nossa camiseta, qual o testemunho que nós temos dado por onde a gente tem passado. Não é mesmo? Amém? Aquela famosa trend, né? De dia é uma coisa, à noite é outra. Que realidades eu estou sendo nas minhas redes? Pode falar, padre. Assim como toda a realidade humana é marcada por uma série de paradoxos, né? Acho que a comunicação hoje virtual e a vida real também carrega essa realidade, e às vezes até desastrosa. Nós acompanhamos várias situações muito sérias com relação à própria imagem de pessoas nas redes sociais, e depois isso é usado até contra as próprias pessoas e até instituições, mas é importante nós recordarmos essa coerência que passa pelo nosso testemunho. Eu sempre converso com as pessoas, a oportunidade que nós temos, o Rafael acabou de falar, é uma liderança junto com a esposa aqui dos nossos jovens aqui na paróquia. Toda a oportunidade que eu tenho, eu falo que onde nós estivermos, ali a pessoa vai recordar que nós pertencemos a uma comunidade cristã. É como o nome ou sobrenome. Você faz parte de uma família. O sentido de pertencimento é fundamental na sociedade que nós vivemos para dar testemunho. E as pessoas observam muito a nossa postura, a maneira como nós nos portamos diante de determinadas situações. E quando você pertence a uma comunidade cristã, isso se acentua ainda mais. Mas, assim, só para dar mais uma contribuição, se é que você me permite, Alex, eu estava aqui resgatando o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, e aí lá no número 182, tem um dado muito pertinente com relação a isso que você está falando, e que é o nosso papel enquanto comunicadores nesse novo areópago, que são as redes sociais.
Da mesma maneira que a rede social aproxima, ela pode criar também um distanciamento, um abismo muito grande, até uma ruptura no diálogo, né? E assim diz aqui no número 182. A cultura participativa e colaborativa, sobretudo com as redes sociais digitais, pede uma revisão dos métodos pastorais, assim como vem exigindo nos sistemas de ensino, nos processos políticos e na reorganização da sociedade em geral. Nós percebemos isso durante a pandemia. Nós avançamos praticamente 10 anos de um modo forçado por conta de uma pandemia que nos distanciou fisicamente. Nós tivemos que nos desafiar na evangelização porque foi o meio que nós tínhamos para atingir todas as pessoas. Dado a importância que foi a comunicação no mundo digital nesse contexto. Se nós não tivéssemos redes sociais, nem sei o que seria. E a gente percebe que o mundo digital salvou muita gente naquele contexto, de depressão, ansiedade, etc. Mas, ao mesmo tempo, hoje também nós vemos vítimas da realidade da rede social, que muita gente não coloca o seu rosto lá, mas, de um modo covarde, critica os outros por meio de redes sociais. Talvez não teria esse diálogo presencialmente. A rede social, de certa forma, também revelou muita coisa daquilo que está obscuro no coração humano. Então é preciso pensar nesses paradoxos quando a gente vai falar de rede social, porque, graças a Deus, hoje a igreja ocupa um lugar de destaque nas redes sociais, nós precisamos de avançar ainda mais, e atinge pessoas que realmente precisam, que às vezes estão sozinhas. Antes, eu trabalhei durante 5 anos como diretor-geral da rádio da diocese, da minha diocese de origem, e muita gente falava, olha, dia tal, a mensagem tal me ajudou. Eu estava passando por um processo muito difícil e aquela mensagem tocou o meu coração, a palavra de Deus transformou a minha vida naquele momento. Se uma pessoa é atingida pelo evangelho a partir de uma postagem nossa, o nosso trabalho está sendo frutuoso. Jesus, o exímio comunicador, quando apresentava os mistérios de Deus em parábolas, deixou muito isso claro com a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Essa é a máxima de nós comunicadores. E com generosidade para todo tipo de terreno foi lançando as sementes. Sabemos que o terreno bom fez com que frutificasse aquilo que foi semeado. Mas tinha todo tipo de terreno e o semeador lançou a semente com generosidade. Então, as redes sociais se tornam campos férteis, mas também todo tipo de terreno. É preciso pensar tudo isso quando nós vamos colocar algum conteúdo numa rede social, principalmente das nossas paróquias, né? Isso mesmo, padre. E aí nós entramos, o padre citou, né? Quem não conhece, Diretório da Comunicação da Igreja no Brasil, documento 99, o segundo livro de todo comunicador católico, né? Primeiro a Bíblia, evidentemente. Mas aí, para nós, pasconeiros e pasconeiras, Diretório da Comunicação da Igreja do Brasil. E o padre está com a Palavra de Deus, edições CNBB. Eu vi o símbolo da CNBB ali, é isso? Isso mesmo. E aí, vamos falar um pouco sobre esse paradigma, né? Pastoral digital, já que nós estamos falando dentro do universo digital. E pensarmos aí, o Marcos, esse livro é escrito pela irmã Joana Puntel e pelo Marcos Túlios. O Marcos é o nosso ex-coordenador da PASCOM e a irmã Joana é uma grande conhecida entre nós comunicadores. E eles vêm trabalhar justamente esta questão desta mudança de época. O padre falava, a Regina falava sobre esta forma que nós estamos, né, inseridos nessas realidades. Estamos inseridos na realidade humana e o humano virtual, que a irmã Joana classifica como polife, né? Que nós não estamos nem online, nem em off. Nós estamos totalmente conectados. Nós não saímos deste mundo, deste universo. E para tudo isso se tem uma grande transformação, um grande estudo. E a mudança de época também nos traz grandes desafios
para a missão da igreja enquanto ambiente digital. Que ambiente, que desafios são esses? Quais são as realidades que eu encontro na minha paróquia, na minha diocese, que eu devo enfrentar para transformar, ou começar a transformar, né, a dialogar com os meus irmãos para uma mudança de fato. Então, é um livro super importante para nós também comunicadores, entendermos esta mudança de época e uma mudança que literalmente muda as nossas vidas. O próximo slide, o começo do livro é uma citação do Papa Francisco na primeira carta aos comunicadores. E ele diz o seguinte: quando falo de estrada, penso nas estradas do mundo onde as pessoas vivem. É lá que nós, podemos encontrar efetiva e afetivamente alcançar. É lá que as podemos efetiva e afetivamente alcançar. Entre estas estradas estão também as digitais, congestionadas de humanidade. Muitas vezes, humanidades feridas, homens e mulheres que procuram uma salvação, uma esperança. Também graças à rede, podem a mensagem cristã viajar até os confins do mundo. O Papa Francisco, dentro lá da primeira carta, ele vem trabalhar isso. Nós pensarmos tantos irmãos e tantas irmãs que nós podemos encontrar nessas estradas do mundo virtual. Pessoas feridas, pessoas com dificuldades, pessoas que procuram uma salvação e também uma esperança, né? O Eduardo falava do rapaz que teve sua cura alcançada. Ele foi encontrado por essa esperança, por essa salvação. E ele decidiu fazer com que mais pessoas tenham acesso, né, à salvação que ele alcançou. Então, cabe a cada um de nós esta construção. Próximo slide. Nós devemos sempre pensar, aí como São Nilman fala, o coração fala ao coração. Sermos comunicadores autênticos, comunicadores da boa vontade de Deus e da boa nova de Jesus Cristo. Comunicar ao coração, sempre falando coração com coração. E que nós possamos pensarmos juntos. E, Michael, aí eu peço que saia desse slide e volta lá para aquele outro, para a gente ir encerrando o nosso encontro. O Papa Francisco, a maioria das cartas que ele nos apresentou, ele fazia uma oração como encerramento de carta. E eu acho muito importante, né, encerrarmos esse nosso encontro, esta minha fala, também com a oração que ele fez lá nesta carta do Dia Mundial das Comunicações, em que ele nos apresenta literalmente o seu coração, e que nós possamos colocar os nossos corações no coração do Santo Papa, que agora está no céu, né, intercedendo, rezando por todos nós, comunicadores e comunicadoras. Alguma colocação? Enquanto o Maicon coloca o nosso slide, pode falar. Eu tenho outro objetivo a colocar, filho. Eu sou da Pascom, eu sou mais novo que entrou na Pascom agora. Aí, o vídeo que a gente gravou é a Semana da Juventude, que era incentivando aos jovens que vão fazer o JDJ para eles ir à missa, para eles carimbarem, né, o folhetinho, né, que se chama passaporte. Aí eles iam na missa, aí carimbavam o passaporte. Cada dia era um negócio diferente. Por exemplo, um luau, sábado, aí depois, segunda, era
com as mães, quarta, aí depois era a segunda do terço, e assim por diante, até chegar o dia do JDJ. E o padre da minha igreja, ele disse que reuniu, acho que 6.500 poucos jovens para ir para o JDJ. Aí foi bem legal, que quase praticamente os jovens todos da minha igreja, acho que foram. Foi muito jovem da minha igreja. Tá bom? Eu queria só falar. Oi, Aline. Boa tarde, eu sou a Aline, sou de Itaporã, né, Mato Grosso, aqui do lado de Dourados, né, da Diocese de Dourados. Assumi a coordenação da PASCOM tem 2 semanas, hoje que eu consegui ter o acesso às redes sociais, né, agora é pouco, um pouco antes de começar aqui a nossa formação. Então, não posso dizer nem que a gente está engatinhando ainda, né, estamos nos arrastando, mas vamos chegar lá, né? Porque me trouxe um incômodo bastante, assim, ao meu coração, que eu sou daqui de Itaporã, mas eu sirvo a várias comunidades, né? Então, assim, ali em Dourados mesmo, que tem várias comunidades, a gente entra no Instagram da igreja, a gente sabe horário de atendimento, horário de missa, e aqui na nossa comunidade não tinha mais nada, não tinha nada, assim, no nosso Instagram, completamente, assim, vazio. E eu acho, assim, que na igreja a gente não tem que só apontar aquilo que está em falha, a gente tem que apresentar uma solução, né? E então, dessa forma, veio o pessoal de Dourados da formação para a gente, e aí acabei assumindo a coordenação. Então, essa é a primeira formação que estou participando de PASCOM, né? Todos aqui sabem a importância da PASCOM. E alguns pontos, assim, que eu achei muito pertinentes dessa formação, né? Gostei muito, que é o como comunicar com mansidão realmente, e a parte da referencialidade que a gente precisa perder, né, porque todos nós, cristãos, sabemos que nós precisamos diminuir para que o Senhor apareça. Então, as redes sociais, nos dias de hoje, elas não são mais, assim, um capricho, elas são uma questão de necessidade mesmo. Da mesma forma que ar-condicionado antigamente era luxo e hoje é necessidade, né, já não tem mais como, né, a questão climática. Então, assim, quando a gente fala de redes sociais e do nosso Ministério da Comunicação, eu penso que esse comunicar é literalmente a gente exaltar Jesus, né, através das redes sociais. E a palavra muito forte é coerência. Tudo que foi citado aqui sobre a gente ser uma coisa, às vezes, na igreja, e a nossa vida fora tem que permanecer a mesma, porque, na verdade, nós somos a igreja, né? Nós estamos ali no templo, prestando culto a Deus, mas nós somos igreja. Então, quando eu estou dentro do meu templo, igreja, eu sou igreja, e quando eu estou fora, eu também preciso permanecer, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu sou essa igreja onde quer que eu esteja. Então, as pessoas precisam olhar para a gente, não só nas redes sociais, mas também na nossa vida, e ver Jesus refletindo. Sobre as dancinhas, realmente, às vezes a gente vê algumas coisas assim, algumas colocações que às vezes até dói um pouquinho o coração. O nosso custódio, o Frei Rogério, ele tem uma fala muito assim, que eu levo muito para o meu coração, que nós não precisamos agradar ninguém, nós precisamos realmente comunicar, nós somos apenas um canal de comunicação. E Papa João Paulo II escreveu uma carta para a juventude, e em um pedaço dessa carta ele fala que nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo, porque nós pertencemos a Cristo. Então, acredito que é isso que nós precisamos levar com essa comunicação. Nós precisamos, sim, fazer coisas atrativas, né, para que chamem, mas a nossa igreja, ela não é quantitativa, ela é qualitativa, então nós precisamos de pessoas de coração. A gente não pode, às vezes, assim, colocar a igreja nessa situação, assim, às vezes até vexatória em alguns pontos, né, só para agradar quem está vendo, só para ter mais alcance e mais visualizações. E o que nós precisamos também cuidar muito é para o nosso corpo não estar cheio de palavras bonitas, né? É lindo ouvir aquela pessoa, mas às vezes está vazio do Espírito Santo. Então, nós precisamos, no primeiro momento, estar cheios do Espírito Santo e realmente colocando Deus acima de tudo, que diminua eu para que Deus cresça e que nós possamos juntos caminhar sem tentar agradar, né? Estando no mundo sem ser
do mundo. Nós estamos apenas nessa passagem aqui. Pessoas cheias de palavras e só, né? Somente isso. Vinícius, obrigado, Aline, pela partilha. Boa tarde a todos. Sua bênção, Padre. Bom rever você, Alex. Volte logo aqui para Mato Grosso do Sul. Calorzinho bom nosso aqui. E o frio também, né? Você não tinha sentido tanto frio. Para nós estava tranquilo e para você estava muito frio. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Moreno. Sou vice-coordenador diocesano aqui da PASCOM da Diocese de Dourados. E gostaria de deixar uma mensagem de como nós somos da comunicação, que a gente, além de levar a comunicação de nossas comunidades para as redes sociais, que a gente também possamos também sempre estar fortalecendo essa união entre nossas comunidades, né? Então, assim, tem comunidade que está iniciando com as redes sociais, tem comunidade que já está caminhando já, e tem comunidades que já estão bem avançadas com as suas redes sociais. Que a gente possa também fazer essa comunicação entre nós, a gente poder ajudar a quem está iniciando e aqueles que também que já estão já há muito mais tempo, muito mais desenvolvido, também tentar perceber novos mecanismos que a gente possa evangelizar, né? Então, assim, a gente vive muito, ainda talvez a gente está caminhando para a questão das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, mas também que a gente possa também tentar ver qual que é outro meio de comunicação que a gente pode estar tentando fazer. Talvez a gente tentar fazer uma comunicação também dentro da comunidade, que a gente também possa apresentar, também tentar dar formação, então que a gente possa aprender e também que a gente possa ensinar também, né? Então, assim, vejo que, tipo assim, a gente publica, mas a gente também deve também ensinar também as pessoas dentro da nossa comunidade a poder absorver melhor essas comunicações que a gente está passando a elas e também que elas possam também compartilhar, porque às vezes a gente faz alguma publicação e a pessoa às vezes só dá um like, às vezes ela sente essa mensagem, mas talvez através dela o irmão dela, o vizinho dela está precisando dessa mensagem. Então, que a gente também possa fazer esse elo de caminho entre nós, pasconeiros, a nossa comunidade, e também as pessoas dentro da nossa comunidade. Que a gente não seja só nós, os pasconeiros, mas a comunidade também seja pasconeira, e que a gente possa partilhar sempre conhecimento com nossos irmãos. A gente procure tentar entender a realidade de outras comunidades, e a gente poder tentar ajudar, tentar sair um pouco da bolha, de viver só o nosso lado, mas também tentar ajudar também o lado do irmão. Obrigado. Muito obrigado. Vou sim pegar um friozinho, né, lá em Dourados. Que aqui tá quente, viu? Não esqueçais o coração, o último tópico lá da mensagem do Papa Francisco. E aí eu quero agradecer a vocês pela paciência da tarde, né? E que nós possamos seguir sempre firmes, não esquecer o quanto é importante a espiritualidade do comunicador. Eu vi a Gláucia por aqui. A Gláucia é do nosso GT de espiritualidade também. Então é tão importante a gente estarmos inseridos na nossa espiritualidade do comunicador. E como disse o Papa Francisco, ele deixou uma mensagem, mais do que uma mensagem, né? Uma reflexão para nós aqui no momento final. Aí a Gláucia. Não esqueçais o coração. Queridos irmãos e irmãs, perante as vertiginosas conquistas da técnica, convido-vos a cuidar do coração, ou seja, da vossa vida interior. O que isso significa? Deixo-vos algumas pistas. Sede mansos e nunca esqueçais o rosto do outro. Falai ao coração das mulheres e dos homens, ao serviço de quem desempenhais o vosso trabalho. Não permitais que as reações
instintivas guiem a vossa comunicação. Semeai sempre esperança, mesmo quando é difícil, quando custa, quando parece não dar frutos. Procurai praticar uma comunicação que saiba curar as feridas da nossa humanidade. Dai espaço à confiança do coração, que como uma flor frágil, mas resistente, não sucumbe no meio das intempéries da vida, mas brota e cresce nos lugares mais inesperados. Na esperança das mães, que rezam todos os dias para rever os seus filhos regressar das trincheiras de um conflito. Na esperança de um pai, que migra entre inúmeros riscos e peripécias, à procura de um futuro melhor. Na esperança de uma criança, na esperança das crianças, que mesmo no meio dos escombros das guerras e nas ruas pobres das favelas, conseguem brincar, sorrir e acreditar na vida. Sede testemunhas e promotores de uma comunicação não hostil, que difundam a cultura do cuidado, construa pontes e atravesse os muros visíveis e invisíveis do nosso tempo. Contar histórias imbuídas de esperança, tomando a peito o nosso destino comum e escrevendo juntos a história do nosso futuro. Tudo isso podeis e podemos fazê-lo com a graça de Deus. Que o jubileu nos ajude a receber em abundância. Por isto rezo por cada um de vós e pelo vosso trabalho e vos abençoo. Papa Francisco. Que nós possamos seguir este legado de comunicadores autênticos que o Papa Francisco nos deixou, tá bom? E que nós possamos ser comunicadores da verdade todos os dias, em todos os lugares, porque todos os lugares Deus está. Em nome do Regional Oeste 1, em nome da nossa coordenação, em nome do Padre Tiago também, em nome do nosso Bispo Referencial, Dom Dimas, queremos agradecer, Alex, sua disponibilidade para trazer essas informações muito importantes, peça pastoral que comunica e leva ao Jesus Eucarístico, comunica Jesus a todos. Queremos reforçar e agradecer o seu empenho de estar conosco nesta tarde e convidar neste momento o Padre Tiago para fazer os recados finais e também abençoar essa formação que foi importantíssima para todos que participaram, independente se era do Regional Oeste 1, mas de outros regionais que estiveram presentes também. Queremos agradecer em nome do Regional Oeste 1. Passo a palavra ao Padre Tiago. Então, mais uma vez, não é o bastante agradecermos ao Alex o empenho, a dedicação em nos transmitir uma mensagem tão pertinente, atual e necessária para todos nós, comunicadores. E nós não comunicamos qualquer notícia, nós comunicamos a boa notícia que é Jesus, por meio de nossa atuação pastoral, junto às nossas comunidades, paróquias, dioceses. Aqui, diante dos nossos olhos, nós temos um mosaico composto por todas as dioceses do Regional Oeste 1. A igreja, na sua maneira de comunicar-se, está aqui representada nesses agentes da PASCOM, os pasconeiros, evangelizadores de nossas comunidades. Então, Alex, muito obrigado por tão rica contribuição. Nosso coração se enche de esperança ao ver que tem muitos leigos que estão dedicados à evangelização. Então, eu queria que todo mundo primeiro mostrasse o seu rosto aqui para formarmos esse mosaico tão rico nesta tarde de formação. Os queridos pasconeiros, agradecer a presença de todos vocês. Aqui também tem alguns padres. Agradecer ao Dom Dimas, que esteve conosco, embora por um curto período, ele que é o nosso referencial e que tanto contribui também com a evangelização, tanto nos ajuda como pastor. E, enfim, louvar a Deus por esse nosso encontro. O grande desafio da comunicação é justamente a cultura do encontro. E, com certeza, a partir daquilo que nós aprendemos nessa tarde, nós reconhecemos que o comunicador cristão, católico, é um construtor de pontes
não de muros. Todos nós passamos pela Porta Santa neste ano jubilar, e como peregrinos de esperança, somos comunicadores dessa esperança que tem um rosto, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele que disse aos apóstolos e diz para cada um de nós: não tenhais medo. Às vezes nós somos movidos e paralisados pelo medo e nos esquecemos que Jesus está conosco. E ele, como boa nova, convida a cada um de nós a sermos instrumentos de esperança na nossa comunicação. Então, muito obrigado a cada um de vocês por serem sinais de esperança nessa grande peregrinação até a Pátria Celeste. Nós estamos celebrando no final de semana a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Todos nós somos a igreja, membros do corpo de Cristo, somos pedras vivas e escolhidas desta igreja de Deus. Eu vou concluir esse nosso momento com uma oração do meu xará, o bem-aventurado Tiago Alberione, ele que é o apóstolo da comunicação, mas também com uma frase de São Carlo Acutis, o apóstolo da internet. É muito bonita a maneira como a igreja apresenta para nós o exemplo dos santos, e assim dizia São Carlo Acutis: todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. A grande questão da coerência de vida, configurar a nossa vida à vida do Cristo. Então rezemos juntos esta oração do comunicador. Ó Deus, que para comunicar vosso amor aos homens enviastes vosso Filho Jesus Cristo e o constituístes mestre, caminho, verdade e vida da humanidade. Concedei-nos a graça de utilizar os meios de comunicação social, imprensa, cinema, rádio, audiovisuais, para a manifestação de vossa glória e a promoção das pessoas. Suscitai vocações para essa multiforme missão. Inspirai aos homens de boa vontade a colaborarem com a oração, a ação e o auxílio material, para que a igreja anuncie o evangelho a todos os homens através desses instrumentos. Amém. Agora eu não sei, acho que o Gabriel pode ir para nós fazer uma foto com esse mosaico tão bonito formado aqui pelos nossos pasconeiros, pode ser? Padre, só não estou conseguindo pegar todos na tela. Sim. Sorriso todos? Deu certo. Vou aproveitar que está o padre Leonildo. O senhor pode dar a bênção para nós, por gentileza, compartilharmos desse momento? Claro, obrigado, padre, obrigado, Alex, também, pelo dia de hoje, pela tarde, muito importante para todos nós do nosso regional, né? Gratidão a todos os pasconeiros e pasconeiras que estiveram conosco também nessa tarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos nossos santos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.